E aí, pessoal, tranquilo com vocês? Health and peace to everybody, né? Saúde e paz para todo mundo aí. Vamos começar, tá bom? Com interpretação de texto, exploração do vocabulário e, evidentemente, tá incluso expressão idiomática, tá bom? Entendam uma coisa, quando eu faço interpretação de texto, a gramática não é o nosso foco. Eu posso, sim, falar de um assunto como tempo verbal, eu posso sim falar de um assunto como linking words, né, que são connectors e conjunctions, né, conjunções e conectivos que estão, né, dentro da parte de sintaxe da língua, mas não é o nosso foco, tá? Eu estou aqui atrás de interpretação de texto por ideia central, desculpa, tá? Então eu estou seguindo ideia central e também ideia específica. Eu quero deixar isso muito claro aqui para vocês. Tá bom? E quando a gente fala de ideia central, é aquela que levou o autor a sentar para poder escrever o texto. Normalmente a gente encontra no título, na introdução e na conclusão. Beleza? Ideia específica, a gente tem que responder, né, as famosas perguntas como, quem, quando, onde, né, e assim por diante. E assim vai. Beleza? Vamos nessa? Vamos começar? Ó, entende uma coisa, eu até ia esquecendo de falar. Quando eu coloco aqui, por exemplo, Enem e vestibulares, tá? Por quê? O Enem, você só tem interpretação de texto, de vários gêneros textuais, beleza? A gente fala em texto científico, texto factual, excerto de livro, poema, música, propaganda, tá? Citação e assim por diante. E os enunciados e as alternativas são todos, né? Todos, em português. Beleza? Você tem a H5, que é a associação de uma palavra ou expressão ao tema central de um texto, e os vestibulares não necessariamente vão estar enunciados e alternativas em português, podem também estar em inglês. Tá? Então, esses vestibulares que vocês fazem ao redor do Brasil, é bom deixar muito claro, tá, que o enunciado e as alternativas podem sim estar em inglês. Aí, teacher, o que é mais difícil? Enunciado e alternativa em português ou enunciado e alternativa em inglês? Eu vou treinar vocês para os dois. Beleza? Vou treinar vocês também para provas que só tem A, B, C, D. Beleza? De novo, o nosso curso é para Enem e vestibulares. É bom deixar isso bem claro. Beleza? Então, vocês vão ver textos de gêneros textuais diversos. Beleza? Vocês vão ver textos, né, onde a gente vai abordar a expressão idiomática e vocabulário. Vocês vão ter textos onde a gente também vai abordar a ideia central dele, a ideia específica dele e assim por diante. Beleza? Vamos parar de blá 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 e vamos trabalhar. Ok? Então, eu vou abrir a tela para todo mundo aqui. Deixa eu abrir para todo mundo. Opa, agora. Abriu aí. Opera refers to a dramatic art form. Então vamos começar, né? Eu quero deixar bem claro aí para vocês. Eu tenho a palavra refers, né? To a dramatic, né? Dramatic art form. Ô, teacher, por que tu está circulando essas três palavras aqui? Quer dizer, perdão, essas quatro palavras aqui para gente, logo de início. Porque eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês, tá certo? Muito clara. Inglês é uma língua de base anglo-saxônica, ou seja, é a mesma base que o alemão. Beleza? A mesma base do alemão. Sendo que inglês hoje, tá? Vem recebendo muita influência das línguas latinas, espanhol, principalmente, tá? E, evidentemente, Roma, né, que foi talvez o império que mais durou, se não talvez, certamente que mais durou, 900 anos, né, que falava língua, né, no caso oficial, latim, né, português, espanhol, francês, romeno, italiano, todas essas são línguas latinas, beleza? Então, assim, o Império Romano invadiu a Europa toda, um pedaço da Ásia, o extremo norte da África, e as Ilhas Britânicas elas não foram poupadas. Eles passaram 300 anos dentro das Ilhas Britânicas, então não é possível que não houve, tá, uma interferência, né, uma interferência no bom sentido, né, do latim para o inglês, né, que é uma língua anglo-saxônica, tá, indo-europeia, do extremo norte, dos povos que já existiam nessas ilhas, e aí foi se misturando, quer dizer, essas línguas foram se misturando, e aí surgiu o inglês, que é exatamente da mesma base que o alemão.
tá? Que não tem nada a ver com latim, absolutamente nada a ver, certo? Mas, por que que, novamente, né? Por que que eu estou falando isso? Por que que eu circulei essas quatro palavras? Hoje em dia, o inglês está muito latinizado, né? Se é que pode se dizer dessa forma, tá certo? Então, é bom para a gente, né? Falantes do português, né? Isso é ótimo, porque fica muito parecido com a nossa língua, que é de origem latina, né? De base latina. Né? Fica muito confortável para a gente. Talvez para um nativo da língua seja um pouco mais difícil, né? Quando ele vê, por exemplo, organize ao invés de, eu já ia dizer instead of, né? Que é ao invés de set up. Porque eu posso dizer, let's set up a party for her. Ou seja, vamos organizar uma festa para ela. Mas eu também posso dizer, let's organize a party for her. É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Set up não é a estrutura anglo-saxônica e organize é a estrutura mais latinizada. Tá bom? Tem até um caso bem interessante que é do more or less, né? Como assim, teacher? More or less, né? Vamos lá. Hey, how are you? Ou seja, como é que você tá? A pessoa pode dizer mais ou menos dizendo more, né, que é mais, e less, que é menos, né? Mais ou menos, more or less. Mas em inglês anglo-saxão, vamos dizer assim, anglo-saxônico, né? Seria so-so, né? Que seria dessa forma aqui. Deixa eu escrever aqui para vocês, tá? So, so. Hey, how are you? Ah, so-so, tá? Mas por conta, né? Por exemplo, o britânico fala muito sou, até porque sofreu um pouco menos, não é, da influência, por exemplo, dos latinos, como os norte-americanos, né, sofrem muita influência, no caso, na língua, né, inglesa nos Estados Unidos, né, sofre muita influência dos latinos, né, principalmente mexicanos, né, e povos, né, da América Latina em geral, que vão atrás de condições melhores de vida. Isso é normal, assim, isso é inclusive, acho que todo mundo sabe do que eu estou falando. Então, how are you, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos, more or less, tá? Então, hoje em dia, você já diz how are you? Ah, more or less, né? Ao invés de so, por conta justamente dessa influência latina. Então, voltando ao texto, você tem aí, claro e evidente, tá? Ó, a ópera refers significa se refere. Como assim, Titi? É muito parecido com o português. Sim, e daí? Que bom pra gente, né? To a dramatic. Dramatic é dramático, teacher? Né? Ou dramática? Sim, com certeza. Mas peraí, teacher, é muito parecido com o português. E daí? Que coisa boa pra gente. Né? Are, né? Só falta o E no final para ser igual. Né? Form, né? Só falta o A, né? Para ser forma. Beleza? Então é isso que eu quero deixar muito, mas muito claro para todos vocês, né? Que estão assistindo aí. Beleza? Vocês precisam entender que o inglês hoje em dia se tornou um inglês muito latinizado, tá? Então, assim, isso é ótimo para gente. O nativo da língua, né? Se é que eu posso dizer isso, né? O nativo da língua, assim, ele não se dá muito bem, né, com isso. Ele se lasca, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Mas pra gente, né, o nativo, né, da língua, mas pra gente que fala português, que é de origem latina, isso é maravilhoso, isso é uma delícia, né? A ópera se refere a uma forma de arte dramática, é igualzinho ao português, essa primeira frase aí, né? Originating, que é igual ao português, in Europe, tá? Esse NG normalmente se refere a indo, ando e endo, tá? Se originando na Europa, que tem origem na Europa, pode também ser pode ser um substantivo também, tá? Então, opera refers to a dramatic art form originating in Europe, in which, tá? Na qual, beleza? Isso aqui significa na qual, tá? The emotional content, content é conteúdo, emotional me recusa a traduzir, tá bom? Is convida, ok? Convida significa passado, beleza? Transmitido to the audience, as much, audience é audiência mesmo, mas pode ser público, tá? As much, ou seja, muito, beleza? Through, que significa através, music. Both, que significa ambos, tá? Mas quando tiver both and, quando tiver essa junção aqui, a gente vai traduzir both and como tanto quanto, beleza? Então veja que coisa interessante. Quando tiver both só, significa ambos ou ambas. Mas se tiver both and, aí vai significar tanto quanto, beleza? Então cuidado quando for fazer a tua interpretação
Pelo seguinte, veja, as palavras elas assumem significados diferentes mediante contextos diferentes. Beleza? Ou não, tá bom? Mas quando eu olhar para uma palavra que eu aprendi, né, primeiramente esse both, a teacher é ambos, né? Ou ambas, né? É verdade. Mas se tiver o and depois, muda completamente o significado. São as polissemânticas. Então a gente precisa tomar cuidado com isso quando for fazer a nossa interpretação. Mas fique tranquilo, fique tranquila. A gente tem all the course ahead, tem todo o curso aí adiante, tá? Pra gente, todas as aulas eu vou ficar batendo nessas teclas assim, sabe? Pra vocês, vou ficar assim, repetitivo, tá? Muita gente fala assim, ah, meu Deus, é muito chato ficar repetitivo, é verdade. Mas muitas vezes a gente aprende por conta da repetição, principalmente vocabulário. Quando eu fico expondo vocês ao máximo esses vocabulários. Beleza? A gente vai estar sempre fazendo isso. Essa é a minha forma de interpretar texto com vocês. Primeiro passa-se por vocabulário, depois é que a gente entra, né, mergulha no texto, beleza? Essa é a parte da tradução, é mais fácil, tá? Vamos lá. Então ele diz aqui o seguinte, né? Opera refers to a dramatic art form originated in Europe in which the emotional content, no conteúdo, is conveyed, ou seja, é transmitido to the audience as much, né? Muito, né? Ou seja, em muita parte, né? As much through, que significa através, vai anotando, tá? Music, both vocal and instrumental, ou seja, a música tanto vocal quanto instrumental. As it is through the lyrics, né? Como também. Aí, ó, vai anotando, por favor, tá? Preste atenção. Então, esse as, ele tem 4 significados em português, beleza? As pode significar como. As pode significar já que. As pode significar enquanto. E as pode significar quando. Beleza? Então, as tem esses 4 significados. Como eu estou usando uma língua dentro de uma outra, em inglês pede para fazer isso aqui, ó, colocar inverted commas, tá? Colocar aspas, beleza? Então, as pode ser como, já que, enquanto e quando. Vamos ver, ela é uma polissemântica, tá claro, né, isso? Vamos ver qual seria o significado, o melhor significado para ela aqui? Vamos lá? Então, ó, it's conveyed to the audience as much, né, muito, né, através da música, tanto vocal quanto instrumental, desculpa, as it is through the lyrics, né? Como ela é também através, eu acho que é melhor como, né? Como também através das lyrics. Anota aí, lyrics significa as letras das músicas, beleza? Letra de música. Vamos lá, by contrast, né? É em contraste, né? Em oposição a isso, tá? In musical theater, ou seja, no teatro musical, ou seja, quando a gente vai assistir um musical no teatro, an actor's dramatic performance, tá? Então, theater pode ser teatro, mas também pode ser cinema, viu? Vai depender do contexto, beleza? Então, I went to the movie theater to watch a film, tá? Então, esse movie theater, ou então somente theater, né? O britânico diz muito assim, pode significar cinema também, mas aqui vai ser teatro, beleza? Então, vamos lá. By contrast, in musical theater, an actor's dramatic performance is primary, ou seja, a performance dramática de um autor, de um ator no teatro musical, ela é primária. Tá? Ele é primordial, beleza? And the music plays a lesser role. Ou seja, primeiro, quando a gente está falando de um musical no teatro, a gente está falando da performance dramática do autor. Desculpa, perdão, do ator, tá? Mas a gente também tem a música, até porque é como é que se diz? É um musical, tá? Mas, and the music plays a lesser role. Anota aí, lesser, que significa menor, tá? Deixa eu apagar para englobar tudo aqui, tá? Lesser é menor e role, papel, função. Beleza? Anota aí, lesser, menor e role, papel, função. The drama in opera is presented using the primary elements of theater, such as scenery, costumes and acting. Então, você tem aqui, por exemplo, né? O drama na ópera é apresentado aí, gente, como é muito parecido em português. Se vocês tiverem, é sério, galera, se vocês tiverem uma paciênciazinha, eu sei que na hora da prova vocês não vão ter esse tempo, por isso que eu sempre digo, assista a aula, anote, venha para a monitoria, pergunte.
Beleza, são 9 meses, eu sempre brinco com os meus alunos, na minha última monitoria eu disse, é como gerar um filho. São 9 meses de fevereiro a novembro. Beleza? Então você vai estar pronto, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, você vai ter que assistir aula, anotar, fazer seus exercícios, vir para a monitoria para perguntar para a gente interagir. Veja só, ó, o drama na ópera. Aqui, ó. Agora eu vou apontar aqui, tá? Não vou abrir tela cheia, não. Vamos lá. Ó, aqui, certo? Ó, o drama na ópera é apresentado usando os elementos primários, primordiais do teatro. Gente, é ou não é igual a português? Então para com essa história de dizer, meu Deus, inglês é muito difícil, é português. Difícil é português, português é muito difícil. Inglês não. Então, se você tem uma boa interpretação em português, não tenho a menor dúvida que você vai ter uma boa interpretação em inglês. Até porque, de novo, não tem como reinventar a roda, não, em relação à abordagem de inglês nas provas de Enem dos diversos vestibulares que vocês fazem ao redor do Brasil. Como assim, Marco Antônio, não tem como reinventar a roda? É através de texto. Eles abordam vocabulário através de texto, eles abordam estruturas gramaticais através de textos. Então, vamos lá, fica tranquilo. Em 3 meses, se você seguir o que eu estou pedindo para você fazer, assistir suas aulas, fazer seus exercícios, acompanhar a resolução, né, que minha aula sempre vai ser um texto e resolução, um texto e resolução, um texto e resolução. Inclusive eu peço, tá? Você vai ler esse texto comigo, beleza? Eu vou explorar os vocábulos e etc. A gente vai, assim, eu vou fazer uns brainstormings, umas chuvas de ideias aí, de vocábulos, como eu acabei de fazer com as, com sou, com both and e assim por diante. Depois você vai dar uma pausa, você vai fazer só a sua questão, depois você vai me ouvir, né, resolvendo a questão. Beleza? Faça assim, sucesso, eu não tenho a menor dúvida. Tá? Não é porque é Marco Antônio que descobriu a roda. Não, porque a interpretação de texto deve ser feita dessa forma. Ponto. Só isso. Tá bom? Vê, de novo, assistir tua aula, anotar tudo isso que eu estou pedindo para você anotar, fazer seus exercícios e vir para a monitoria. Sucesso. Não tem outra palavra. Beleza? Vamos nessa. Vou abrir tela cheia para vocês, tá bom? Você tem aqui, ó. The drama and opera is presented using the primary elements of theater, such as, anota aí para mim, por favor, tá? Such as significa tais como ou tal como, né? Então você tem scenery, que é cenário, costumes, aí anota aí para mim, tá? Costumes significa fantasia, beleza? Ô teacher, como é que se diz, por exemplo, tá? Costume, não é? Em inglês. Como é que se diz costume em inglês, tá? Então é justamente, como é, meu Deus do céu? É justamente isso que eu queria conversar com vocês, tá certo? Então costume, na verdade, eu sou acostumado a fazer, I'm used to, tá? Um costume, né, nesse caso, seria, sei lá, I'm used, deixa eu ver. I'm used to, etc. Então eu tenho um costume de ir à praia. I'm used to going to the beach, tá? Eu tenho o costume de comer feijão todo almoço. Então I am used to eating beans every lunch e assim por diante. Beleza? Ok? Massa. Outra coisa que eu também queria falar é sobre essa palavra aqui, ó. Tá vendo esse costumes, que é fantasia, tá? Ou então pode ser figurino, beleza? Você também tem essa aqui, ó. Costume. Que é você personalizar. Beleza? Costume significa personalizar. Beleza? Vamos lá. Aí você tem costumes e custom, né? A pronúncia é completamente diferente. Ó. Costume e custom. Completamente diferente, tá? And acting, que é atuar, tá? However, aí você tem aqui, however, que é um conectivo e conjunção, beleza? Os conectivos e conjunções, eles servem, como o nome já diz, para você juntar duas sentenças. E quando você junta duas sentenças, muitas vezes você pode querer juntar essas sentenças para discordar, para contrastar.
Você pode querer juntar para adicionar. Você pode querer juntar para expressar uma condição. Você pode querer juntar para expressar uma consequência. Você pode querer juntar essas duas sentenças para estabelecer uma ideia de sequência e assim por diante. Então fica ligado que vocês vão ter na parte de gramática, mas eu sempre estou fazendo, porque todo texto tem um conectivo e conjunção, eu sempre estou fazendo, né, alguns comentários sobre conectivos e conjunções. Por exemplo, however significa no entanto, contudo, todavia, ou seja, serve para contrastar ideias. Viu however, tá? A ideia que vier depois de however está contrastando com a ideia que veio antes. Combinado? Então vamos lá, abrir para todo mundo aí a tela. Então vamos lá. However, no entanto, tá? The words of the opera or libretto, né, are sung, ou seja, são cantadas. Beleza? Rather than, né, ao invés de faladas. Ou seja, num teatro, né, o texto é falado. Numa ópera, o texto é cantado. É isso que ele quer dizer aqui. Spoken significa falado, sung, tá, significa cantado. E rather than, ao invés de. The singers, que são os cantores, are accompanied, ou seja, são acompanhados, by a musical ensemble. Esse ensemble significa um conjunto. Na verdade, a palavra ensemble significa uma aglomeração. Ensemble significa também uma montagem, montar, beleza? Também pode significar grupo, agrupar. Beleza? Então, nesse caso, ele diz, né? Accompanied by a musical ensemble ranging from. Anota aí, ó. Uma expressão legal aí para vocês. Não é tão comum, não, tá? Deixa eu abrir para todo mundo aqui, perdão. Então, não é tão comum, não, beleza? Ranging from, que vai desde. Beleza? Ranging from, to. Então, é importante que tenha ranging from e também que tenha to. Beleza? Opa, que tenha to. Ai, meu Deus, ficou tão feio isso aqui. Perdão, gente, eu não gosto de coisinha muito feia, não. Acho que, sei lá, vocês perdem tanto, mas... Porque eu sou meio perfeccionista, desculpa. Vamos lá. Ranging from... Perfeccionista às vezes se torna chato, é por isso que eu estou pedindo desculpa. Ranging from a small instrumental ensemble, ou seja, que vai desde um grupo pequeno, né, instrumental, até uma orquestra sinfônica, anota aí, ó, full, completa. Full significa completa. Pronto, meus amores, vê. A parte mais fácil a gente fez, que foi justamente traduzir o texto em conjunto aqui. Não é? Essa é a parte mais chata. Perdão, também acho que é chata. Mas essa é a parte mais fácil. Eu acho que o chata saiu sem querer, porque realmente eu acho muito chato. Tá? Mas a parte mais difícil agora, essa é a parte mais fácil. A parte mais difícil é você adentrar no texto, você interpretá-lo, tá? Por que eu estou dizendo isso? Veja, você concorda comigo que não é porque você fala português desde seu 1 ano e meio aí, beleza? A partir de 1 ano e meio você já começa, né? Beleza? Você deve ter hoje, vamos dizer aí, muitos de vocês, 17, 18, 20, 30, 40, sei lá, tem muita gente que está voltando também, né? Para poder fazer vestibulares e também Enem, certo? E vocês falam português desde 1 ano e meio, vocês leem, certo? Talvez a partir dos 6, né? Por aí, né? Começam a ler, beleza? E não necessariamente, perdão, não necessariamente vocês, quando pegam uma prova de Enem, acertam todas as questões de interpretação de texto. Concordam comigo? E é a nossa primeira língua. Em português também é a minha primeira língua. A minha segunda língua é inglês. Entendeu? Então, assim, eu quero deixar muito claro que a parte de interpretação, essa sim é a mais difícil. Essa aqui é a mais fácil. Né? De você ler o texto, né? E mais ou menos, né? Entender e dizer, eu acho que eu sei do que o texto se trata. Mas muitas vezes a interpretação desse texto é você mergulhar dentro dele, ó. Né, saber um pouco das nuances desse texto, né, os detalhes, né, às vezes saber por que o cara escreveu esse texto, aí remete à ideia central, né? Então vamos lá, vamos fazer isso agora, todo mundo junto, tá bom? Vamos lá. Então a primeira questão pergunta assim, tá? De acordo com o texto, a ópera é uma forma de arte dramática onde os atores falam, né? Já começou a mentir aqui.
beleza? Porque os atores não falam, né? Olha, veja, ele diz aqui, ó, however, aqui no finalzinho, certo? Tá, tô aqui em however, beleza? However, the words of the opera or libretto are sung, ou seja, são cantadas e não faladas. Faladas é quando você vai para uma peça de teatro. Então, o que é que está errado nesse primeiro? A palavra falam, tá? Então, ó, gente, preste atenção, vê. Corta logo aí. Não lê nem o restante. Não perca seu tempo. Beleza? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, pronto. Ópera é uma performance dramática, tá? Onde os atores cantam, beleza, dançam. Ele não falou em dançar, né? Acompanhados por um conjunto musical que vai desde um pequeno conjunto instrumental até uma orquestra sinfônica completa. Vê, até agora, né, essa frase da letra B tá perfeita. Eu acho que o problema tá aqui. Eu não vi dançar. Mas eu, quando estou fazendo prova, tá? O que é que eu faço, ó? Eu coloco o meu pontinho de lado. Eu digo, opa, essa não tá tão ruim. Se não tiver uma outra, eu vou ter que ir para ela. Ó, muita gente fica muito chateado com isso. Ah, Marco Antônio, mas eu não concordo completamente, não. Pô, então ache outra. Então ache outra alternativa. Não, mas as outras estão mais absurdas ainda. Então vai marcar a letra B, mesmo não querendo, não achando que está completamente correta. Veja, quem está fazendo uma prova não vai escrever do jeito que você quer, não. Entende? Beleza, tô dando esporro em ninguém, não. Eu só tô dizendo, se ligue. Abra o olho, abra a sua cabeça. Tá? Não vai escrever do jeito, ah, meu Deus, eu queria que ele tivesse escrito dessa forma. Não, não vai, não. Não vai, não. Agora, eu concordo com você. Dançam, eu não vi em nenhum momento a palavra dançar no texto. Certo? Mas o resto da frase todinha tá certa. Então, se não tiver outra, a gente vai ter que ir para ela. Mas tá errado, mas eu não concordo com você, mas não tem outra. Quer dizer, não sei, né? Mas não vai ter outra. Ou vai ter, não sei. Vamos ver. Ai, meu Deus. Tem hora que empanca. Vamos lá. A ópera é uma forma de arte dramática onde o conteúdo é transmitido por meio de música, vocal, perfeito, 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 tá? E instrumental, também perfeito, e é cantado, perfeito. Are sung, podendo-se ver os elementos de cenário, figurino e atuação. Ele diz isso aqui, ó. Ele diz aqui, ó, né? Tá aqui, ó. The drama and opera is presented using the primary elements of theater, such as scenery, costumes, ou seja, eles se utilizam, tá, dos elementos, né, primários do teatro, né? A única diferença é que em vez de falar, né, como é uma peça teatral, eles cantam o texto. Então, até agora essa letra C está melhor do que a letra B, viu? Porque, na verdade, essa letra C não tem nenhuma palavra que desabone-a, né? Essa letra B tem, que é dançam. Então, até agora, para mim, é letra C, beleza? Vou até apagar aqui. Vamos lá. A ópera é uma forma de arte dramática onde a música desempenha um papel menor. Não. A música, ele não diz em nenhum momento isso, até porque ele deixa bem claro, né, que no teatro a música sim tem um papel menor aqui, ó, a lesser role, né? Mas na ópera não. Na ópera a música, tanto vocal quanto instrumental, né, são extremamente importantes. Beleza? Então, essa letra D tá errada, tá? É onde a música desempenha um papel menor. Não. E a ópera é uma forma de arte dramática, em que a performance dramática de uma é primária, assim como o cenário, figurinos e atuação. Em nenhum momento ele falou isso, né? Então, a resposta correta, a gente fica com a letra C. Tá vendo como a gente faz a interpretação? Tá vendo como não é tão difícil? É só você, veja, nesse início, eu vou confessar uma coisa para você, mas só peço a você 3 meses, sério, só 3 meses, tá? Veja, eu dei uma monitoria e conversei com os meninos sobre isso. Eu dou aula para escolas militares e academias militares. ITM, AFA, FON, EA, ESA e assim por diante. Os meninos são excelentes em física, em química, em matemática, né? Por quê? Porque, na verdade, eles se destacaram sempre nisso, né? E aí eles resolvem, eu quero fazer IT, eu quero fazer IME, né? Aí quando chegam para a gente, a parte de linguagem deles é muito ruim. É muito porque eles nunca se dedicaram. Às vezes as escolas nunca pediram a eles que eles se dedicassem, certo? Então por que eu estou contando essa história para vocês? Porque eu digo sempre, ó, se vocês seguirem, tá, essa receita de bolo que eu estou dando agora para vocês, em 3 meses vocês estão, ó, filé, tranquilo, pô.
beleza? Depois de 3 meses, os meninos, numa prova de 10 questões, estão acertando 6, 7. Ainda é pouco, Marco Antônio, eu queria fechar. Pô, para quem não sabia nada, 0, é brincadeira, né? Tu tá tirando onda. Tu entende? Então, assim, lógico, quando a gente chega no final do ano, praticamente eles não erram mais nada. Às vezes dá um escorregãozinho aqui, né? Outra vacilada ali. Acontece. Até naquilo que você é mais proficiente na sua vida. Acontece você dar uma vacilada. Beleza? Mas eu não estou falando de vacilada de numa prova de 10 você errar 6. Não estou falando disso. Você errar 1 ou 2. Beleza? Então vá por mim. Siga isso aí que eu estou falando para vocês, tá bom? E não tenho a menor dúvida que vocês vão conseguir. 3 meses, só peço 3 meses, tá bom? Aula, exercício, a resolução dos exercícios da aula, como eu estou fazendo aqui agora, ficha de exercício, anotação de comentários, monitoria. Acabou-se. Beleza? Vamos lá. Tela cheia aí para vocês. Próximo, tá? O que é isso, Marco Antônio? Pois é, minha gente. Isso foi uma coisa extremamente triste que aconteceu na Índia. Se eu não me engano, na província de Bihar. Né? Pois é. Imaginam? Conseguem imaginar o que aconteceu? Não, né? Vamos ler? Vamos ver o que aconteceu, beleza? Olha lá. India cheating scandal. 600 students expelled at Bihar schools. Beleza? Então já tem uma palavra aqui que eu acho que vocês não sabem. Significa filar. Cheating significa trapacear, filar. Beleza? Então, em India, cheating scandals. I'm sorry. India cheating scandals. Scandal é igual a português, viu, minha gente? Tá? Ó, peraí. Outra coisa que eu esqueci de dizer. Certo? Ô, teacher, falso cognato. Eu já ouvi falar nisso aí. É verdade, falso cognato. A palavra cognato significa sinônimo, tá? Beleza? Então, eu brinco dizendo que cognato é sinônimo para sinônimo. Porque as duas palavras são exatamente a mesma coisa, tá? De significado, de carga semântica. Então, cognato e sinônimo são a mesma coisa. Em inglês, existem os falsos cognatos. Ô, teacher, os falsos cognatos são aquelas palavras que parecem, né, ser escritas quase iguais, né? Elas são quase iguais a português, mas têm um significado completamente diferente. São. Por exemplo, tá? Essa é clássica, beleza? Eu tenho, ó, parents, que parece com o quê? Deixa eu abrir aí a tela para vocês, desculpa. Parents significa, parece parentes, né? Mas não. Parents são pais, né? Pai e mãe. Né? Como é parente, teacher? Parente é relatives. Isso é parentes. Beleza? Relatives, tá? Então, eu preciso que vocês entendam que os falsos cognatos, beleza? Correspondem a 1,3% da língua inglesa quando se refere a português. Ou seja, é irrelevante. Deixa eu abrir aqui. É irrelevante. Essas palavras aqui, parents, por exemplo, tá? Cooler, certo? Cigar, que na verdade é cigarette, né? É cigarro. Porque cigar é charuto, sabe? Então, actually, que parece atualmente, mas significa na verdade, de fato. Então, essas palavras, os falsos cognatos, elas correspondem a 1,3% da língua inglesa, por cento. É ínfimo, é muito pouco. Tá? 98,7% das palavras que são escritas quase iguais, tá? Se não iguais, beleza? São iguais em carga semântica, em significado, pô. Então, scandal. Scandal significa, parece com o quê? Parece com escândalo. E é escândalo. Então, 98,3%, desculpa, 0,7% das palavras que se parecem com português na língua inglesa, elas têm um significado igual. Igual. Então, primeiro você aposta que o significado é o mesmo. Se não fizer sentido, aí, meu filho e minha filha, você vai ter que parar, pensar um pouco na hora que estiver fazendo prova, certo? Mas na hora que estiver estudando, não. Abre um dicionário e vê. Não tem problema. E anota, né? Para não esquecer. Beleza? Então, vamos lá. Então, India cheating scandals. 600 students expelled at Bihar schools. Tá? Expelled são expulsos, tá? Beleza? E Bihar é um local, muito provavelmente, porque está em letra maiúscula, schools são escolas. More than, mais de. 600 students have been, significa foram. Tá? Isso é um tempo verbal chamado presente perfeito. Meu foco não é, tá, gramática, quando eu estiver falando de interpretação de texto, mas eu falo sim, tá, por alto, que have been não é tem sido. Have been é foi. Tá? Porque
Present Perfect tem duas funções quando eu traduzo em português. Ou é um passado, ou é algo que vem se arrastando. Tá? Por exemplo, I've been here since July. Eu estou aqui no curso Fernanda Pessoa Online desde julho do ano passado. Então eu posso dizer I've been here. Mas eu posso também dizer I've been to New York twice. Não, 3 times. Então eu estive em Nova York 3 vezes. Então, teacher, o que é que vai diferenciar? O que é que vai fazer essa diferença? O contexto, beleza? O contexto. Então eu não posso dizer agora, mais de 600 alunos têm sido expulsos. Não, foram expulsos, né? Eu acho que é melhor. Tá? De escolas na Índia, Ahmed. Pode anotar aí, tá? Ahmed em meio a, tá? Widespread significa completamente espalhado, amplo. E cheating significa filar. Eu já vi aqui em cima. With, que significa com. Some, né, alguns desses alunos, tá? Algumas dessas alunas. Having significa ter. Friends, eu acho que todo mundo sabe o que é, né? Scale the walls, ou seja, escalado as paredes. Daí essa figura aqui, ó. Alguns amigos, não foram só amigos não, viu? Preste atenção que não foram não, a gente vai ler o restante, tá? Scale the walls of exam centers to pass notes. Olha para aí, minha gente. Para passar notas através de janelas. Os oficiais disseram na sexta-feira, provavelmente oficiais do governo, né? Pessoas que estavam responsáveis pela execução dessa prova. Né? Os alunos were among, estavam entre, tá? Esse were é passado, né, do verbo to be. More than 1.4 million high school students taking their, né, ou seja, que estavam fazendo o deles ou delas, 10th grade, que corresponde, eu acho que é o primeiro ano aqui, tá? 10th, 11th, 12th, é o nosso primeiro ano. Exatamente, toda vez eu fico... 10th grade school, desculpa. 10th grade, que é esse grade não é só grau não, viu? O teacher pode ser grade grau, pode, mas aí é série, viu? O primeiro ano, né, a primeira série do ensino médio, tá? Schools Finals, and the Eastern, que são na verdade a recuperação final das finais, tá? In the Eastern State, esse Eastern é a parte mais leste, mais oriental, beleza? Só para a gente lembrar que você tem North, South, East e West. Beleza? North, South, East, West. Ok? Vamos lá. Norte, Sul, Leste, Oeste, né? Acho que ficou bem claro aí para todo mundo. State of Bihar, ou seja, no estado de Bihar, não é província, desculpa, eu tinha falado província. Many of those, ou seja, muitos desses quem? Ó, cuidado, que muitas provas de vocês, vocês têm essas referências aí de pronomes, tá? Muitos destes, tá? Muitos desses alunos, beleza? Ok? Caught, né? Ou seja, pegos, beleza? Filando. Had smuggled é contrabandeado, ou seja, escondido, levado, escondido. É isso que ele quis dizer aqui, tá? Textbooks, ou seja, livros, textos. Or scraps of papers, tá? Ou seja, pedaços de papel, tá? Vamos traduzir de outra forma esse scrap. Porque scrap significa rascunho também. Mas eu acho que é melhor pedaços de papel, tá? To be used for cheating, a police and education official said. Friends, parents, and other relatives. Olha a palavra aqui, ó, parents, que eu acabei de mostrar. E relatives, ou seja, pais e mães, né? E other relatives significa outros parentes. Of the teenagers, que são adolescentes. Were, significa de novo, né? O verbo to be no passado. Foram, né? Estavam, mas eu acho que aqui é foram. Assim, né? Vistos. Climbing, né? Escalando. The sides, ou seja, os lados, né, a lateral, of some exam centers on Wednesday, que é quarta-feira, and Thursday, que é quinta-feira, olha aí, ó, tá lembrado que eu disse que na questão anterior, vamos lá? Que aqui embaixo, ó, pessoal, tá aqui embaixo, tá? Pode ser como, já que, enquanto e quando, certo? Então vamos ver a melhor tradução para cá? Vamos lá. As they try to reach, eu acho que é enquanto ou quando eles estavam tentando, né, reach, alcançar as janelas das salas
onde os alunos estavam fazendo os testes, beleza? Where é onde students, alunos, were taken, estavam fazendo, and their exams, o exame deles. They appear to be trying to pass on cheat sheets, né? Eles parecem que estavam tentando passar, né, folhas de fila com respostas escritas nelas, tá? With answers written on them. Berra's education minister, o P.K. Shari, said, né, disse que a escala, tá, de fila fez com que se tornasse impossível, né, fez com que se tornasse impossível para os oficiais, né, aí eu vou ter que apagar isso aqui, tá, gente, bem rapidinho, para que os oficiais sozinhos, tá, pudessem conter, e que, veja o absurdo, e que as famílias deviam realmente ajudar. Brincadeira, né? As famílias deviam ajudar o quê? Ao menino fazer o errado. É louco, né? Mas aí, veja que coisa interessante, né? Muitas vezes, quem faz a prova, certo? Às vezes pode interpretar isso aqui de uma outra forma, né? Eu, por exemplo, né? Eu traduziria dessa forma aqui, tá certo? Mas a questão não vai deixar com que a gente traduza dessa forma, certo? Mas eu traduziria dessa forma. O ministro da Educação de Berra, o P.K. Shari, disse que a escala, né, de fila fez com que se tornasse impossível para os oficiais, né, sozinhos, né, contessem essa fila. E que as famílias deviam ajudar a fazer com que os meninos não filassem. Entendem? Mas esse que as famílias devem ajudar, quem fez a questão, não sei se viu dessa forma que eu acabei de ver. Vamos dar uma olhadinha na questão? Vamos lá. De acordo com o texto, escolha a alternativa a qual mostra a sequência correta de verdadeiro ou falso. 600 alunos, eles deixaram, coeto é deixar, tá? A escola, não, eles não deixaram, eles foram expulsos. Tá? As famílias tentaram ajudar os alunos, sim. O ministro na perspectiva do ministro da Educação, né, it turned out, né, ou seja, parece que foi ok, né, foi tranquilo as famílias, a ajuda das famílias, ou seja, as famílias ajudarem. Pô, na perspectiva dele foi ok, it turned out, se tornou ok as famílias ajudarem. Veja, pelo que eu entendi, deixa eu até abrir a tela cheia, desculpa. Eu às vezes esqueço, me perdoem, gente. Pelo que eu entendi, aqui na última a frase do texto, o ministro da Educação de Birham disse que a escala da fila foi tão grande que ficou impossível que os oficiais sozinhos, né, contessem a fila e que as famílias deviam ajudar a pedir para o povo não continuar a fila. Ou seja, as famílias não podiam ter ajudado os meninos a filarem. A família devia ter ajudado o que? O governo, né, a mostrar o que é o correto. Vamos lá. Quem fez a questão, não sei se viu dessa forma. Vou deixar esse 3 aí, porque a gente vai ter que achar uma resposta, beleza? No ABCDE só tem uma, tá? Pelo menos 1,4 milhões de alunos, né, estavam fazendo o teste, né? Pelo que eu entendi, foi, né? Porque ele não diz aqui, por exemplo, que estavam entre os mais de 1,4 milhões de alunos. Ou seja, ele bota 1,4 como uma marca, tá? Então, veja, pelo menos 1,4. Ele diz mais do que, mas pelo menos 1,4. Perfeito. Então, essa aqui também está certa. Né? Ele dá o 1,4 milhões como referência. Mas pelo menos, é 1,4, pelo menos 1,4 para cima. E eles fizeram o teste porque eles não tinham boas notas durante o semestre. Veja, em nenhum momento foi dito isso, foi? Eles fizeram esse teste porque eles não tiveram boas notas durante o semestre. Será? E aí eu fiquei, sabe, na dúvida. Vamos fazer o seguinte, eles não estavam fazendo as finais, das provas finais, não é? Não foi isso. Eles não estavam... E quem faz prova final, recuperação final, né? Porque finals não significa as recuperações finais, né? Então provavelmente é porque eles não tiveram notas. Vamos lá, vamos tentar achar a resposta. Beleza? Opa, vamos lá, vamos tentar achar a resposta. Então a primeira está falsa. Aqui, ó. Beleza? A segunda está verdadeira.
Opa, eita, minha gente, e agora? A gente olha para aí, ó. Olha para aí. Opa, deixa eu olhar para você. Olha para aí, ó. Então só vai poder ser essa. As famílias tentaram ajudar, não só as famílias, como parentes e amigos. Né? Try to help. Né? Então, veja, logo na segunda alternativa, porque a primeira a gente sabe que está errado. Os 600 alunos, eles não saíram da escola, eles foram expulsos, é diferente. Uma coisa é dizer, tchau, pessoal, vamos embora. Eu não quero mais estudar aqui. Não, eles foram expulsos. Tá? Isso é dito aqui, ó. 600 students expelled, ou seja, eles foram expulsos, é expelled aqui. Beleza? Então, deixa eu abrir a tela cheia aí para vocês, tá? Vamos lá. Então, essa letra D, a segunda alternativa, né? A family só pode estar verdadeira. Então, como eu iniciei já com falso, a única resposta possível é a letra D de dado. Então, a terceira, veja que absurdo, viu? Quem viu, né, esse texto achou que na perspectiva do ministro da Educação, né, tava tudo bem as famílias ajudarem, mas eu acho que a família devia ajudar a não fazer o errado. Eu vi dessa forma, mas quem fez a questão, eu faço, preste atenção uma coisa que eu vou dizer agora, eu faço questão, muitas vezes, de trazer questão polêmica. Não fui eu que fiz, foi a PUC do Paraná que fez. Sacou? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes é na perspectiva de quem fez, de quem viu o texto. Certo? Eu vi de uma forma, ele viu de outra, e muitas vezes a gente vai ter que ir por eliminação. Fechou? Vamos lá. Vamos para a questão 3 agora. Line thinking. Ou seja, esse line pode ter dois significados. Pode ser mentindo, tá? Ou mentir, mas também pode ser deitar, deitando. Beleza? Ó, gente, o verbo quando acaba, é um pouquinho de gramática agora, tá? Tempos contínuos. O ing, então pode ser gerund também. Ó, tie e lie. Tá? Eu posso cortar isso aqui e posso acrescentar y, ing, y, ing. Beleza? Então aqui eu acho que quando ele diz pensando, eu acho que é deitado pensando. Eu acho que foi mais legal assim, né? Last night, how to find my soul a home. Né? Quando eu estava tentando. Né? Aí é linguagem poética, então não posso traduzir de forma literal não, tá? Quando eu estava tentando achar para minha alma, né, um lar, ou seja, calmaria, where water is not thirsty, onde a água não é sede, ou seja, onde não existe sede, tá? E o pão não é pedra, ou seja, as coisas são leves, tá? Bread loaf significa vamos lá, é isso aqui, ó, loaf of bread. Será que eu vou conseguir? Isso é um loaf of bread. Isso é um loaf of bread, tá? Ou então pode ser esse aqui também. É aquele pão de caixa. Isso aqui é a bread loaf, tá? A loaf of bread. Também pode ser, tá? É porque quando você está Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, você tem slices of bread, que seria as fatias, beleza? Mas o pão completo a gente chama de a loaf of bread, beleza? Então, chama-se de a loaf. Fazer o quê? É outra língua. A gente tem que se acostumar com isso, beleza? Vamos lá. Onde o pão não é pedra, ou seja, onde as coisas são leves, tá? I came up, anota aí, tá? I came up significa surgiu. I came up with, eita, poxa, perdão. I came up with, é tudo isso aqui, tá? Eu vim com uma coisa, ou seja, surgiu uma coisa na minha cabeça. And I don't believe I'm wrong. Né? Ou seja, eu não acredito que eu esteja errado. That nobody, but significa mas, tá? Can make it out here alone. Ou seja, pode conseguir as coisas sós. Can make it out here alone significa pode conseguir as coisas sós. Ou seja, você vê claramente que esse estilo aqui, tá, que foi adaptado da FUVEST, essa questão, esse estilo aqui é muito Enem, por exemplo. Até porque as alternativas e o enunciado, né, estão em português. Isso é a cara do Enem. Até esse gênero textual aqui, que não é um gênero muito duro, né, é um gênero mais poético, que você tem que viajar um pouco, você tem que tomar muito cuidado na sua tradução. Beleza? Ok? Vamos lá. Então você tem aqui, ó, reconhecida como grande poetisa,
norte-americana e figura influente na cultura afro-americana, Maya Angelou lutou pelos direitos civis e pela igualdade depois de superar um trauma na infância. Os versos do poema, de sua autoria, afirmam os sentimentos de autonomia e autossuficiência. Como é que ela diz que ninguém vai conseguir nada só, né, e fala de autonomia e autossuficiência? Então, eu acho que está errado aqui, né? Mostram, né, a derrota diante das dificuldades? Não. Ela só diz que depois que eu percebi tudo isso, eu vi que ninguém consegue fazer as coisas sozinho, ninguém consegue chegar aonde quer chegar sozinho. Mostra a derrota? Não. Então, expressa um resultado das reflexões feitas. Essa aqui é massa, né? Porque ela diz aqui, ó, deitada pensando. E qual é o resultado? Ó? Que ninguém consegue fazer as coisas sós. Ninguém consegue aonde quer chegar sozinho. Indicam a distância intransponível, também não. Mostram arrependimento. Não, em nenhum momento ela mostrou arrependimento. Ok? Vamos para a questão 4 agora. Bypassed by the rescue. Tá? Ou seja, esse bypass aqui, né, seria mais ou menos assim, ultrapassado, pode ser também atalho, né, atalhando significa também, tá? Qual seria uma outra tradução para esse bypass? Pode ser desviar, tá certo? Pode ser ignorar, pode ser evitar, pode ser escapar, tá? Então tem vários significados esse bypass by the rescue, tá? Então, in a pandemic, assim, rescue é resgate, beleza? Então, in a pandemic that's wrecked, né? Ou seja, que está arrasando, está acabando, está aniquilando. Widespread economic havoc. Cleveland has been among the hardest, né, hit. Aí eu acho que houve um errinho aqui, eu peço desculpas. É hardest hit, que significa as cidades. Cleveland foi a cidade mais atingida dos Estados Unidos, tá? Hardest hit significa a cidade mais, né, atingida economicamente, tá? Então, esse havoc significa destruído, tá? Então, in a pandemic that's wreaked widespread economic havoc, ou seja, em uma pandemia, né, que espalhou, tá? Desgraça, destruição econômica aos montes, né? Esse wreck também pode ser, né, aos montes, tá? Cleveland has been among significa entre, as cidades mais atingidas nos Estados Unidos. Preste atenção que é hardest, depois hit, tá? Hit é atingir e hardest é a mais. Beleza? Hardest, depois hit, tá? And at a time when the U.S. is engaged in another conversation about its foundational racial inequalities, e at the time, né? Ou seja, e quando os Estados Unidos, numa época que os Estados Unidos está engajado, tá? Numa conversa, em uma outra, another é outra, conversation é conversa, tá? About, né? Sobre its foundational, né? Racial inequalities, ou seja, as suas desigualdades raciais da fundação do país, ou seja, que vem desde a fundação do país, not much of Washington's, ou seja, não muito dos 2 trilhões de Washington, que é a capital norte-americana, ou seja, é como se fosse Brasília, é quem divide o dinheiro, né, arrecadado nos Estados Unidos, has reached, ou seja, atingiu, chegou, né, às vizinhanças predominantemente pretas dos Estados Unidos. Ou seja, tá claro aí, tá? Tá claro que os pretos norte-americanos não foram, tá claro de acordo com o texto, tá? Não sei se isso aqui segue à risca o que aconteceu, se isso aqui houve, né, um exagero, tá? Eu só sei que eu trouxe esse texto aqui para vocês, para a gente analisar. Eu acho que isso aqui é muito. Vamos ver de onde é isso aqui, bem rapidinho. Ele não mostra de onde é, né? Racial disparity, ele não mostra de onde é. Tá? Então, o que é interessante em relação a esse texto é que está claro, né, o racismo velado. Né? Como assim o racismo velado, Marco Antônio? Eles não demonstram claramente, tá, que são racistas, mas, por exemplo, as vizinhanças pretas,
não é, nos Estados Unidos, por exemplo, predominantemente, em Cleveland, não é, não foram tão bem atendidas durante a pandemia, como, por exemplo, está implícito aqui, tá? Como, por exemplo, as brancas. Eu acho que está claro isso aqui. Beleza? Muito provavelmente as vizinhanças, os bairros, neighborhood pode ser bairro também, tá? Os bairros brancos receberam muito mais dinheiro, durante a pandemia do que os bairros pretos, muito provavelmente. Tá? Então isso aqui é um racismo. Beleza? Até na distribuição da renda durante a pandemia. Então vamos lá. Racial disparity in Cleveland. Black, white, other, overall. Então tá claro aqui, né? Population, 2018, né? Então white foi 41, né? E black, 47. Então tem maioria preta, tá? E de outras etnias, pouquinho aí que não... É só fazer a conta, tá? 88, 12, né? 12. COVID-19 cases as of July 14th, 2020. Os pretos tiveram muito mais Covid do que os brancos e do que outras etnias. Median household income, ou seja, isso aqui é uma média, tá? A média de renda por família, beleza? Então, income é renda, household é família e median é como se fosse uma média, tá? Então, os pretos, $22.000, os brancos, 40 e outras etnias, pelo que eu vi, 29. Percentage of metro area household that own their homes, tá? Ou seja, own their homes, beleza? Ou seja, a percentagem de famílias, né? Acho que é por metro quadrado, provavelmente, tá? That own, que detém, que tem suas casas, beleza? Então, 36% dos pretos, né? Eles detêm suas próprias casas, ou seja, a casa é própria. 74% dos brancos é própria e 65%, né, como um todo. Eu não entendi muito, né, porque isso aí já dá 100, né, mas enfim, a gente não está para entender muito a parte matemática, né, a não ser se que ela afete, né, a questão da resolução da questão. Mas vamos lá? Ao comparar o texto e os gráficos, é possível afirmar que a ajuda fornecida pelo governo ampliou a porcentagem de famílias negras americanas que possuem suas casas. Não. Pelo que eu entendi, não aumentou, né? Então, não. A disparidade racial em Cleveland não diminuiu nos primeiros meses da pandemia. A disparidade racial não diminuiu. Essa não está ruim não, viu? Eu gostei dessa, né? Essa, não, como um todo, por exemplo, não está ruim, não. Então, eu acho que essa aqui a gente poderia, né, colocar, por exemplo, um pontinho de lado. Não é verdade? Concordam comigo que a gente poderia colocar um pontinho de lado? Porque, pelo que eu estou entendendo, cada vez mais, né, essa disparidade ela continua presente. Né, de 2018 para 2020. Né, andamento. Então, vamos lá. A gente bota o pontinho de lado. A ajuda financeira de Washington mitigou significa diminuir, tá? Antigos desequilíbrios raciais no país. Gente, diminuiu os desequilíbrios? Não, só fez aumentar. Oh, meu Deus, desculpa. Os bairros minoritários foram os mesmos os menos penalizados de Cleveland? Não, de jeito nenhum. E o governo deve ser responsabilizado pelo alto número de casos. Não, onde é que está dizendo isso, tá? Então, a resposta correta. Letra B. E para a gente finalizar esse encontro aqui, esse nosso primeiro encontro, né, de interpretação de texto, we're at the beginning of a long road to rethinking and rebuilding, né? Ou seja, a gente está no começo, tá? Of a long road, de uma longa caminhada, to rethinking, que é repensar, e rebuilding, que é reconstruir, supply, que significa fornecimento, né? Chain, cadeia de fornecimento, né? Models, a mesma coisa, né? Modelos de cadeia de fornecimento. To encompass, ou seja, para atingir, tá? Para englobar, not just financial priorities, but also business operations continuity, né? In the most trying of circumstances. Não apenas para prioridades financeiras, mas também para a continuidade das operações dos negócios, né, da maneira mais, né, vamos dizer, mais, sei lá, mais legal possível, nas melhores das circunstâncias.
Executives from France and Italy, for example, are discussing ways, né, estão discutindo maneiras to remake, que é refazer, né, o negócio deles, in the wake, né, ou seja, in the wake, no surgimento, né, da Covid, com o surgimento, esse in the wake of... Ô, teacher, wake não significa acordar, sim. Então aqui a gente vai traduzir como o surgimento, tá? Deixa eu deixar uma coisa mais uma vez clara. Eu muitas vezes não vou poder traduzir a palavra de forma literal. Wake é acordar, mas aqui não tá. Vai ser o quê aqui? Vamos para aí, deixa eu tentar. Estão discutindo maneiras de refazer os seus negócios, né, no acordar da pandemia, não, né? No surgimento, ou com o surgimento da pandemia. Eu acho que essa é a melhor maneira da gente traduzir, tá bom? Vamos lá. A especialidade deles é cadeia de fornecimento, né? Ou seja, de suprimento. They are smart people, eles são pessoas inteligentes, tá? Smart e intelligent são a mesma coisa. At the core, no cerne, tá? Na parte mais interna, tá? Of the world's most complicated and valuable system of manufacture, ou seja, nos sistemas, a gente vai ter que ler de trás para frente aqui agora, tá? A gente vai ter que ler de trás para frente aqui, ó. Mas não é tudo em inglês que precisa se ler de trás para frente, não, viu? Para com essa história. Meu Deus, em inglês é tudo de trás para frente. Não, não é. Aqui, ó. Nós estamos no começo de uma longa caminhada para repensar e reconstruir. Aí aqui a gente teve que ler de trás para frente, né? Cadeias de fornecimento, né? Modelos de cadeia de fornecimento. Beleza. Mas não é sempre que a gente tem que ir de trás para frente. Para com essa história. Tudo em inglês é de trás para frente. Não, mentira, não é. Beleza? Não é. Vamos lá, continuando, tá? Em sistemas valorosos e mais sofisticados do mundo de produção, anota aí, ó, manufacture, produção, shipment, envio e inventory significa inventário, isso é você catalogar, tá? E mesmo assim, e ainda assim, esse yet significa e ainda assim, muitos desses sistemas de fornecimento, né, eles bem rapidinho, tá? Quando a gente fala, por exemplo, né? Vê, é isso que eu queria, ó, é staggered, né? Esse stagger, exatamente, tá? Eles cambaleiam, esse stagger significa eles empacam, eles empancam, né? Esse stagger pode significar tudo isso, tá? Então, nesse caso aqui, deixa eu ver aqui rapidinho. É exatamente, stagger, tá vendo? Eu adoro esses dicionáriozinhos que eu tenho com pronúncia, tá? Então, supply systems staggered in the past, ou seja, eles empancaram, eles cambalearam, eles simplesmente falharam nos últimos meses. Por quê? Né? The byproduct of reliance on old business models, ou seja, porque eles são um subproduto, da confiança de modelos de negócios, ó, velhos, antigos. Beleza? Então, o grandíssimo problema, né, nessa cadeia, nesses modelos de cadeia de fornecimento, né, de remédio, de equipamentos de tecnologia, de comida, carro, né? Então, assim, durante a pandemia realmente deve ter sido um grandíssimo problema, né, para essa galera, né, de continuar fazendo com que, né, os supermercados continuassem sendo abastecidos, né, os computadores continuassem sendo enviados para as lojas, etc. Realmente houve esse problema, né? Mas por que que mesmo assim, né, eles tendo um sistema extremamente valoroso, sofisticado, talvez os mais sofisticados, os europeus, tá certo? Os executivos na França, na Itália, têm os sistemas mais valorosos, mais sofisticados do mundo, de produção, envio e catalogação. Mesmo assim, né, o sistema dele de fornecimento de tudo, né, que o ser humano precisa, eles empancaram, eles falharam nos últimos meses. Sabe por quê? Porque ainda continua sendo um subproduto, esse byproduct, tá, de uma confiança em um modelo antigo de negócio. Eles não se reformularam. Vamos ver aqui qual seria a resposta correta? Vamos lá. Então ele diz aqui o seguinte, preste atenção. Um dos problemas concerning, ou seja, em relação a,
Tá? Anota aí, concern significa em relação a cadeias de fornecimento depois do surto, outbreak é surto, tá? Da Covid, está relacionada com o quê? A maneira que a pandemia afetou enormemente os negócios. Ele falou isso, que o problema está na maneira que... Não, em nenhum momento foi falado isso. É interessante, né? Não, e não é. Não, em nenhum momento falou-se que o problema está, não é justamente nessa questão da maneira que a pandemia afetou enormemente. Ó. Thoroughly significa enormemente, tá? Pesadamente. Não, não falou isso. A resistência desses executivos de redesenhar paradigmas de negócio existente em circunstâncias. A resistência, ele falou que eles estavam resistentes. Não, eles não estão discutindo. Are discussing ways to remake their business in the wake. Ainda estão discutindo. Não, mas não é. Eles não estão resistentes. Eles ainda estão discutindo. Tá? A gente pode dizer isso. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ó, novel significa recém, tá? Recém-criada. A resistência desses executivos tops de redesenhar, não. Provavelmente eles estão discutindo, eles não estão resistentes. Provavelmente eles não fizeram a tempo, né? Vamos lá. A dificuldade a longo prazo, anota aí, ó, long term significa longo prazo, em estabelecer prioridades financeiras nessa cadeia. Não se falou, tá? A instabilidade de sistemas de fornecimento que ainda seguem agora. Essa é a resposta correta, né? Olha, que still follow old business model, tá? Inclusive, essa resposta, perdão, gente, essa resposta se encontra aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Eu vou colocar aqui, ó, tá? Eu vou colocar aqui, certo? Eles discutiram, né, a maneira de refazer os seus negócios, tá? A especialidade deles é realmente a cadeia de fornecimento. São pessoas inteligentes, tá? Que têm os sistemas mais valorosos e sofisticados de manufatura, de envio, de catalogação, mas mesmo assim, esse sistema deles, ele empancou. Por que que empancou? Porque ainda continua sendo um produto, né, que confia em modelos antigos. Mas veja, isso não quer dizer que eles não quiseram repensar a resistência de redesenhar. Não, é porque, na verdade, talvez não teve tempo suficiente. É por isso que eu acho que eu ainda prefiro a letra D do que a letra B de bola. Até porque a letra D de dado tá aqui, ó, no finalzinho do texto, ó. Tá aqui, ó, no finalzinho do texto. Tá bom? Ok. É isso, queridos e queridas. Vê, essa é a forma que eu faço interpretação de texto em todas as minhas aulas. Tá bom? A gente detalha o texto, a gente fala de ideia central, de ideia específica, trabalha vocabulário, resolve as questões e é só partir para o abraço. É só ter paciência que vocês chegam lá. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tá? Fiquem tranquilos que a gente chega lá juntos. Não se preocupem. Tá? Aula, anotação, lista de exercícios e monitoria. Não tem como dar errado. Tá bom? Beijo para vocês. Até a nossa próxima aula de interpretação de texto. Tchau, tchau. Bye, bye.